Fala pessoal, tá começando agora mais um episódio do Fala Fala que que tu tu pode! pode! Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Eu sou a Poliana e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre o episódio que vai ser Vida pós-ensino médio. Mas pra isso eu não tô sozinha. Eu tô com a Natália, com a Alessandra e com a nossa convidada mais do que especial, Emily. Emily, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Conta pra gente um pouco de quem tu é, de onde tu vem e como tá sendo essa experiência da vida pós-ensino médio pra ti. Então, gente, bom dia, né? Primeiramente. Meu nome é Emily Vatti, então atualmente eu sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e eu fiz informática, né? Manutenção e esporte informática aqui no IFE, me formei em 2023. Então, estou há um ano já no curso de jornalismo e a vida após o ensino médio é muito diferente do que a gente pensa quando está no ensino médio. E tem possibilidades que eu acho que a gente não vai conseguir ponderar durante o ensino médio. Emily, como é que tu acha que o ensino médio, né, o campus que tu falou que tu estudou aqui, como tu acha que o IF te preparou para isso? Como tu acha que te prepararam para a faculdade? No caso, tu não, eu não sei se tu trabalha, acho que tu não tá no mundo do trabalho ainda, mas como tu acha que está sendo essa experiência? Tu acha que o IF te preparou? Tu acha que o ensino médio te prepara para a vida na faculdade? Então, eu não trabalho no mercado de trabalho propriamente dito, mas eu tenho bolsa lá, né? Então, eu sou bolsista. Eu acho, assim, que o IF, ele prepara no sentido psicológico e no sentido também de participação, né, em projetos e tudo mais. Então, eu sempre digo, assim, que se você pensa em fazer faculdade, né, e principalmente federal, eu acho que o IF é uma boa porta de entrada, porque tu tem uma experiência que é similar, não é igual à faculdade, por incrível que pareça, é mais difícil, gente. Bah. E mas eu acho que te prepara assim, porque aqui tu tem a oportunidade de participar de projetos, seleção de bolsa, que na faculdade é muito parecida, assim, no tipo da seleção de bolsa, os projetos e os projetos do IF contam muito também para bolsa na faculdade. Então, tipo, se tu tem experiência aqui em alguma coisa, então, por exemplo, o próprio podcast de vocês aqui pode servir como portfólio para alguma coisa na faculdade. Então, eu acho que isso, assim, é essencial, assim, te dar uma boa base. Eu acho que também a questão de carga horária já te prepara, assim, de ter bastante matéria, bastante prova. A média do IF já é 7 também, igual à faculdade. Então, eu não diria que todo o ensino médio prepara para a faculdade, eu diria que o IF prepara. Eu acho que é nisso que a gente nota a diferença de uma escola municipal e estadual para o IF. Porque numa escola, tipo, essa municipal, estadual, que tu faz, ela não tem esse preparo em questão da gente se socializar ou ter oportunidades, tipo, para ganhar uma renda, vamos dizer assim, mas um dinheiro que auxilia nós, tanto com os gastos estudantis. Então, o IF, ele influencia a gente, sim, a entrar na faculdade, porque ele tem um preparo, principalmente psicológico. Eu noto isso em questão de que a gente muda bastante quando a gente entra aqui. E principalmente porque às vezes vem de cidade menor, né, para estudar aqui no Sim. IF, tu tem uma perspectiva que talvez tu não teria na tua cidade, né? Às vezes na tua cidade a tua intenção é, por exemplo, ir para uma faculdade privada ali perto, que não tem nenhum problema, mas que tu perde algumas oportunidades, sim. E aqui o IF te dá então essa expansão de pensar em outros lugares, por exemplo, no nosso caso aqui em São Vicente, pensar numa UFSM, talvez numa URGS ou numa UFPEL, então universidades federais, assim. Uma coisa que eu acho também é que o IF, eu, na minha perspectiva, quando eu estudava no meu colégio anterior, eu achei que quando eu vim pro IF, eu aprendi a ter muito mais responsabilidade. Um exemplo é a PPI que a gente tem, que eu acho que é uma coisa que vai influenciar quando a gente for para uma faculdade. Ter mais responsabilidade para fazer um trabalho, e um trabalho que é tanto ponto que a gente pode ganhar com ele. Sim, e também, assim, no quesito de vocês, na PPI, de certa forma, terem autonomia de criar, de pensar o projeto de vocês, assim. Que muitas vezes vai exigir, dependendo da faculdade, claro, que escolhe, né? Tem faculdades que são mais objetivas, assim, não, tu não vai ter tanta essa oportunidade, mas tem outras faculdades que vão te permitir a elaboração de projetos em algumas disciplinas que vão depender de tu pensar a logística, digamos assim, do projeto. Então, não adianta pensar só a ideia. Como é que eu vou fazer isso? Da onde eu vou tirar esse recurso? Como isso vai funcionar? Então, eu acho que a PPI, por exemplo, aqui do IF, ela
ela faz esse caminho, digamos assim, para pensar, então, depois dessas relações na faculdade. Verdade, nessa prática profissional. Tipo, ela consegue fazer nós diferenciar o que é escrever no papel e o que é tirar desse papel. Nossa, sim. Porque no papel, um podcast parecia a coisa mais fácil do mundo. Mas quando a Meu gente vai ver na Deus. prática, não é tão fácil assim. Claro que não é uma coisa, nossa, impossível. A gente consegue se a gente se esforçar. Só que a diferença de tu escrever que você, não, eu vou fazer e tu ir realmente fazer. Acho que é muita diferença. Eu acredito também que, tipo, não é só também na questão do podcast, né? Muito colega nosso Sim. tem projeto de criar jogos e sites e várias coisas. E tu pensar no projeto é muito mais fácil do que tu executar ele. E ainda tu executar um projeto em grupo é muito mais fácil ainda. Verdade. Muito mais fácil não, muito mais difícil ainda. Por conta que são opiniões diferentes. Mas se a gente souber levar o projeto pra frente, é muito mais leve, né? Muito mais comunicativo. Por exemplo, a gente é um grupo de 6 meninas e é muito bom trabalhar com as gurias porque a gente é muito amiga, então isso dá uma leveza pro nosso trabalho, né? E eu também acho que o IF influencia muito nessa questão de, tipo, ajudar pra faculdade. Eu acho que nada vai preparar a gente 100%, né, pro futuro. Eu acho que nem a faculdade vai preparar a gente pro mundo do trabalho, por exemplo. Sempre vai ser diferente. Falando nessa parte do mundo do trabalho e, tipo, relações, né? Como é que foi pra ti? Tu se mudou pra Santa Maria, né, eu acredito. Como é que foi pra ti se relacionar com pessoas novas na faculdade? Tu achou mais fácil do que no ensino médio? Como que aconteceu? Então, nesse sentido, eu acho que difere muito, assim. Tem uma diferença bem grande com relações que tem aqui no IF, com relações da faculdade. O primeiro ponto é que quando eu estudava aqui no IF, eu voltava todo dia para casa. Então, era uma dinâmica diferente, né? Eu não morava sozinha, digamos assim. Eu passava o dia todo aqui, mas eu voltava para casa dos meus pais. Agora eu moro sozinha. Então, a gente tem que conciliar, além da rotina universitária, uma rotina de casa também, né? Lavar roupa, Nossa, sim. lavar louça. Se você não fizer, vai Ir no fazer. mercado, Ir no né? mercado. Senão morre de fome. Então, são logísticas que a gente tem que pensar que aqui eu não pensava. Chegava em casa e Bem mais responsabilidades, né? então, são coisas que a gente tem que pensar. Na questão de relações, a faculdade ela é muito mais distante as relações, assim. Claro, sempre vai ter um amigo que vai virar amigo de proximidade, às vezes do curso mesmo, ou às vezes de outro curso que tu conhece em outro lugar, e daí vira, assim, teu best, digamos assim. Sim. Mas, no geral, as relações são mais distantes, assim. Os colegas, a gente só se fala, tipo, em aula, ou, por exemplo, para trabalhos. E, claro, tem pessoas que eu tenho mais afinidade, por exemplo, do que com outras. Mas eu acho que é mais distante do que aqui no IF. Aqui no IF parece que é mais próximo as relações. E as relações com os professores também. Eu acho, inclusive, eu falo assim para vocês, aproveitem essa relação com os professores, porque na faculdade ela não existe assim. Nossa. Os professores, eles são bem professores, eles vão lá para dar aula, para falar, e tipo assim, tem uma liberdade de tu conversar com eles, de tu ir na sala deles, tirar dúvida, ou, né, contatar eles para isso, mas não tem essa proximidade que tem aqui, sabe, de tipo assim, vamos tomar um mate, professor, Sim. sabe, isso não acontece tanto na faculdade, assim. E é tão bom essa proximidade que a gente tem com os professores, né? Eu sinto também que talvez isso aí seja uma coisa que eu sinto falta na faculdade. Porque eu estudei numa escola estadual boa parte da minha vida, e aí eu vim pro IF, e quando eu cheguei aqui eu pensei, vai ser difícil. É difícil, né? Mas eu acredito que os professores serem teus amigos, além de só professores, ajuda muito a deixar as coisas mais leves, né? Sobre essa questão aí que tu estava falando também, de tipo, tu faz jornalismo, né, no UFSM. Eu achei que por ser curso de jornalismo, tem que falar bastante, né, tem que ter uma, como que eu posso dizer? Uma boa comunicação. Isso, uma boa comunicação. Eu achei que a relação com os colegas seria uma turma barulhenta, por exemplo, né, por ser jornalismo. É que assim, varia de turma para turma, né? Uhum. Dentro do jornal a gente tem várias turmas que tem um tipo, digamos assim, de identidade. Mas assim, eu acho que existe, sim, essa questão da gente se comunicar, mas não é tão evidente assim. Então não é porque, digamos, a gente faz jornalismo que a gente tem essa comunicação Sim. exacerbada, digamos assim. Até porque, como é um lugar muito novo e um curso, tipo assim, pra gente novo, né? A gente acaba ficando mais retraído para, tipo, não, vou aprender isso, me dedicar, mas isso aqui
Mas, assim, ela, por exemplo, a turma de jornalismo é muito diferente de uma turma de TI, por exemplo. Obviamente, a gente fala Sim. muito mais do que uma turma de TI. A gente se comunica muito mais. E também porque as disciplinas exigem isso da gente. Então, tem que falar, a gente tem que apresentar, a gente tem que fazer narração. Então, a gente já vai desenvolvendo isso dentro do próprio curso que exige da gente. Então, a gente fala mais do que outras turmas, do que outros cursos, né? Mas não é um parâmetro, digamos assim. Agora, vendo dessa visão de fora, uma pessoa que não está no ensino médio. O terceiro ano, normalmente, é o ano mais difícil pra gente. Daí a gente acaba se abstendo de certas coisas. Vamos supor, uma festa, ou para estudar para o vestibular. Daí, depois, quando a gente passar, ter aquele ânimo de passar, aquela felicidade de ter passado, a gente vai sentir falta desses momentos que a gente deixou de lado para estudar? Eu acho que depende. Da pessoa, né? Depende da pessoa. Eu acho que não se deve se privar tanto, assim, principalmente se você gosta, né, de sair, de curtir. Eu acho importante, porque a minha teoria é que você não vai passar no vestibular, no Enem, se você não estiver bem da cabeça ou não estiver feliz, assim. Porque isso influencia diretamente, né? Não adianta saber o conteúdo, mas tu tá fazendo uma coisa que tu não quer fazer. Mas eu acho que, assim, talvez sintam falta, talvez não. Eu acho que depende, assim. Mas se é uma coisa que é muito importante pra ti, eu acho que é importante manter ou tentar conciliar um equilíbrio ali, porque é possível pensar num equilíbrio. Claro que às vezes vai pesar um pouquinho mais pro lado do que pro outro, né? Mas ali para não também não precisa deixar de estudar, digamos assim, para sair, mas também não precisa. Deixar de sair pra estudar. Então dá para pensar um equilíbrio. Agora, por exemplo, tem pessoas que isso não é tão importante assim. Elas já naturalmente não gostam de sair, mas vai ter outras coisas que gostam de fazer que talvez não estejam fazendo para estudar. Então, eu acho importante tentar manter alguma coisa que a pessoa goste de fazer para pensar isso, sabe? Para fazer essa logística. Então, eu acho que manter uma coisa que a pessoa gosta é importante, assim, pra. Um equilíbrio, né? Pra gente não sentir tanta falta Eu depois. ia te perguntar, como é que foi pra ti escolher o curso de jornalismo? Eu É. sempre quis, porque quando eu entrei no IF, eu entrei com uma... Eu pensei assim, vou cursar TI. Vou entrar no IF, vou ter uma base de TI, vou cursar TI. Super feliz. Estou agora no segundo ano e tô, tipo, meu Deus, medicina ou psicologia. Nem penso mais em TI. Então, tipo, isso é uma coisa que acontece com todos os jovens, né? Eu acho que é algo muito crescente. Não só hoje em dia, mas sempre aconteceu essa dúvida, né? Quando a gente é criança, a gente fala, você é médico, você é astronauta. E aí, no fim, não é nada. Não é nada do que tinha dito. Como é que foi pra ti escolher o curso de jornalismo? Tu acha que teve algum projeto aqui no IF que influenciou nisso? Como que aconteceu? Então, primeiramente, tu tá no segundo, né? Eu tô no segundo. Vocês- Nós estamos no todos segundo. no segundo, né? Então, gente, é que é uma experiência muito individual também, né? Mas eu acho que nesse caminho existem duas pessoas. As pessoas que têm certeza do que querem fazer e vão fazer o que têm certeza que querem fazer. As pessoas que não vão saber. E eu era uma das pessoas que não sabia. Aconteceu o mesmo que aconteceu contigo, aconteceu comigo. Então eu entrei pro IF falando, não, eu quero cursar TI, eu vou fazer isso, eu já pensava, tipo, no primeiro ano, numa graduação de TI. Nossa, sim, eu pensava em pós-graduação, que coisa errada. E no primeiro ano eu tava gostando muito do TI, assim. Só que o meu primeiro ano foi remoto. Então eu tava gostando, mas eu não tive a experiência completa do IF, né? No segundo ano, quando eu vim pra cá, que eu tive a oportunidade de conhecer outros projetos que não eram tão vinculados à área técnica. Então, eu participei de projetos de ética, por exemplo, clubes de leitura, que eu pude conhecer um pouco melhor o lado das humanas e ter contato melhor com os professores das humanas e realizar trabalhos mais similares nessa área. Eu comecei a ter dúvidas do TI, né? Comecei a pensar, talvez não tanto, né? Talvez pensar numa outra coisa. Mas eu aproveitei o segundo ano e me permiti não pensar muito sobre isso. Então, achei, tem mais um ano, né? Vamos deixar para pensar isso na hora que tiver que pensar. Só que aí aconteceu o chegar no terceiro ano e eu não saber o que eu queria fazer. Então, eu não tinha mais certeza do TI, não queria TI, mas eu não sabia o que eu queria. Então, eu sabia o que eu não queria, mas não sabia o que eu queria. E o jornalismo, ele surgiu na sugestão de um professor. Ele não tá mais aqui no IF, ele dava sociologia, o professor Guilherme. E A gente chegou a conhecer o Guilherme. ele era um ótimo professor. E ele me veio apresentar um trabalho e ele falou,
pra mim, tu já pensou em fazer jornalismo? Eu acho que tu fala bem. E daí, naquela hora me deu um estalo, assim, eu fiquei, jornalismo? Porque nunca tinha passado pela minha cabeça. Vou fazer jornalismo, assim, ó. Pensei em todos os cursos possíveis, mas não pensei em jornalismo. E daí ele me falou aquilo e eu fiquei me matutando, assim, pensando, né? Será que eu faço jornalismo? Será que vai ser legal? Como é que é esse curso, né? A ementa do curso, né? E daí eu comecei a pesquisar, mas ainda tava muito assim, ai, não sei, tava mais pro lado da psicologia. Eu tava assim, não tava decidindo. E aí eu tava engajada em muitos projetos no terceiro ano, assim, simultâneos. Então, o primeiro semestre foi batido. No segundo semestre, então, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Guaxinim, que é um projeto de jornalismo, né? E o Guaxinim sendo o portal estudantil aqui. O jornal do IFAR, né? E aí surgiu essa oportunidade, uma professora falou, achou que eu tinha perfil do projeto e me sugeriu me inscrever na bolsa. Daí eu me inscrevi e passei. E foi aí que eu percebi que eu gostava de trabalhar com coisas do jornalismo, assim. Então eu pude experimentar, digamos assim, uma prévia, muito prévia, do que poderia ser, de uma possibilidade. Então, eu percebi que gostava e deixei como opção. Mas assim, gente, se conforta o coração de vocês, eu não decidi até a hora que abriu o SISU, tá? Meu Deus! Se conforta o coração de vocês. Concorda bastante. Eu não, assim, porque eu gostava do jornalismo, mas é uma área que está precarizada. Então, assim, é uma área que com as redes sociais ela sofreu um dano muito grande, porque hoje em dia a gente já pode, se pensa, e não é correto se pensar isso, que, ou pelo menos não deveria, que qualquer um pode fazer jornalismo, né? E não necessariamente os profissionais são importantes para a profissão, né? Mas é uma área que está em constante desvalorização. Então eu ficava pensando, e pesando aquele dilema, né, entre o que eu gosto e o dinheiro, né? Porque TI é uma área que dá dinheiro, gente, assim, não tem discussão sobre isso, assim, né? Tanto durante a graduação, assim, porque eu vejo, por exemplo, amigos que seguiram nessa área e que às vezes no meio da graduação eles já estão no estágio internacional, Nossa. entendeu? Então, TI é um caminho que ele está muito em ascensão, né? Então, eu acho que isso também influencia na hora de escolher, né? Muito. Querendo ou não. Mas, com o Enem, SISU, enfim, devido à minha nota também, eu decidi testar jornalismo durante o SISU, né? Porque as outras opções que eu tinha, provavelmente não passaria, por conta da nota, né? Então, eu decidi tentar o jornalismo e me permitir, assim, fazer um ano e depois ver o que ia acontecer, né? Claro. Mas, Emily, tu tem algum conselho, alguma coisa que tu queria ter entendido ou aprendido antes de ir pra faculdade, que muita gente tem esse medo, tipo, ai, como é que vai ser? Ai, se eu não conseguir, ou se eu escolher a faculdade Vou dar errada, pra largar. Emily, a Emily do terceiro ano. Cara, Ou a Emily do primeiro também. Pra Emily no geral, pra Emily antes da faculdade. pra Emily antes da faculdade. Isso. Bom, eu acho que assim, ó, existe uma coisa que nenhum conselho que eu der pra vocês vai conseguir sanar, ou digamos, abarcar tudo que vocês pensam. Sim. Porque assim, embora eu agora vou fazer 20, né, meu Deus. Mas assim, gente, dos 18 pros 20, muita coisa muda na nossa cabeça. Por incrível que pareça, parece pouco tempo, né? Mas muda muita coisa, porque parece que com 17 anos tudo é fatídico, né? Se eu não fizer isso, meu Nossa. Deus, acabou! Para que eu tenho 17, eu acho isso. Eu sou assim. Não, meu Deus, tá tudo perdido. Não tá, gente, ainda não tá tudo perdido. O meu conselho seria aproveitem o IFE. Aproveitem. Se inscreva em vários projetos. Eu sei que é cansativo, eu também, assim, sempre falo assim, eu não romantizo o IFE. Foi cansativo, eu era bem cansada quando estava aqui. Mas eu acho que algumas oportunidades que vocês têm aqui na graduação vocês não vão ter, porque lá é mais profissional, digamos assim. Então vocês vão ter que pender mais para a área que vocês querem, né? Vocês não podem ficar circulando em vários projetos de várias áreas. Então, eu acho que é aproveitar o IF, sabe? Às vezes a gente pensa, né? Mas eu tô com tanta coisa, não vou entrar nesse projeto. Mas tenta! Né? Aqui os professores são bem flexíveis também. Sim, Tipo, sim. se tu não conseguir atender as demandas, eles podem te trocar.
enfim, tu sair. Ver tua disponibilidade. Falando também nessa questão de aproveitar os projetos, qual foi a tua memória a memória mais bonita, né? Que tu mais Marcante. guarda, mais marcante do IF e a mais difícil? Ai, Do ensino médio inteiro. do ensino médio inteiro. Eu tenho muitas memórias felizes, assim. Também tem algumas tristes. Sempre tem. Eu acho que pra mim, assim, eu não tenho uma memória específica, porque eu tenho várias, Uhum. né? Mas eu acho que os momentos mais difíceis pra mim sempre eram ter que chegar em casa e estudar mais coisa. Ai, sim. Ai, Então, eu já chegava tarde, chegava às 6 horas em casa, depois do ônibus, e ainda tinha, tipo, tem prova de matemática. Então, estudar. Isso era muito cansativo, porque às vezes eu ia dormir meia-noite pra acordar às 5. nossa, Então, isso. é muito ruim. Então, pra mim, esses são os momentos que eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou aguentar isso aqui? Quem escolheu o eixo? Sabe? Meu Deus. Nossa, já aconteceu momentos pra mim de, tipo, eu estudando e aí eu começava a chorar. Do nada, gente. Nossa, Sério, que aí horror. bem problemático. cansaço Mas mental aí, fácil. gente, eu começava a chorar e eu digitando e chorando, digitando. E eu pensei, gente, eu não posso chorar, eu tenho que terminar isso aqui, eu não tenho tempo pra chorar. Eu acho que, tipo assim, a gente sempre pensa, tem aquela frase, né, aquela querida frase que é mente vazia, oficina do diabo. Mas eu descobri que a mente cheia também é mais oficina do diabo ainda, né? Mas, enfim, cara, eu acho que, tipo, é muito bom participar de muitos projetos, muito bom mesmo. Tipo, eu sou uma pessoa que eu participo de um bando de projetos, eu tenho bolsa, eu tenho podcast, que não é fácil, é bem difícil para todas nós. E eu participo de outros projetos ainda por fora, e tem mais responsabilidades da casa, né, que a gente sempre tem, e acaba chegando tarde, então realmente é muito cansativo mesmo. Eu ia te perguntar também, né? Tô fazendo bastante perguntas, mas aqui a conversa tá fluindo muito bem. Deixa eu olhar no meu caderno que eu esqueci. A Lana apontou a memória boa ainda, eu tô esperando a memória boa. Eu ia falar disso, pelo amor de Deus, não posso deixar só a visão ruim. Eu tenho que Tem que deixar falar a a visão memória boa. boa agora. Eu acho que Ponto as minhas melhores memórias são oportunidades culturais que eu tive. Então, muito Nossa, verdade. projeto, assim. Eu participei, né? Acho que Sim. do evento que teve da Tropicália. Então, a gente apresentou um poema, eu e meu colega Arthur. Foi muito legal, assim, teve várias apresentações. Eu lembro também que teve mostra artística da MacTech no meu terceiro ano, e daí eu participei, e daí, tipo, eu fiquei aqui em São Vicente, então, tipo, vim nos eventos que teve de noite, sabe? Tipo, fiquei 2 dias, assim, tipo, só de evento. Parece que é apresentação. recompensa, né? E Coisa boa. Foi pensador. então, isso foi muito legal, assim, porque, tipo, a gente pôde ver, assim, e nesse evento específico tinha vários outros IFs, então, tipo, a gente teve esse contato, assim, e foi muito legal, assim, e, tipo, claro, né, nos dias, assim, foi cansativo, né, porque eu dormi mal, tipo, saía tarde, acordava cedo, Sim. mas eu acho que hoje são momentos que eu penso que foram legais, que eu consegui aproveitar, Sim. conhecer cultura, ouvir música, sabe, essas coisas que no dia a dia, às vezes, a gente acaba passando batido, né, com provas. Uma coisa similar a essa que tu citou, que você apresentar um poema, é o rolê cultural que acontece agora. Não sei quantos anos que está acontecendo, mas a Sra. Liliana de Filosofia, ela organiza o rolê cultural, onde qualquer pessoa pode se voluntariar e apresentar alguma coisa relacionada mais ou menos àquele tema. Tipo, esse ano é sobre Maio de 68. E daí, qualquer estudante pode ir lá, fazer um teatro, uma peça, apresentar uma canção, um poema, qualquer coisa, ou até ajudar a organizar. Então, tipo, é oportunidades muito boas que, além de socializar mais com as pessoas à nossa volta, a gente pega um pouco do conhecimento que a gente estava tentando passar para os outros. Então, é oportunidades lindas. Olha a pergunta que eu tinha feito. Eu ia te perguntar, agora pensando, né, bem futuramente, sempre tem essa pergunta, mas como que tu te imagina daqui 5 anos? Ou até num tempo menor, daqui 3 anos? Como tu se imagina? Como que tu acha que vai ser sair da faculdade? Tu pretende sair já direto pro mundo do trabalho? Ou tu quer fazer uma pós-graduação, um mestrado? Então, gente, não é querendo cortar da pergunta, Não, tudo bem. mas eu não sou muito de pensar assim. Muito à Quero ser frente. assim, por favor. Porque, Eu também, gostaria.
eu acho assim que eu já fui de pensar lá na frente, logo que eu entrei no IF eu era assim. E eu acho que isso gera mais uma ansiedade, pelo menos pra Sim. mim, né? Parece Tipo, que a gente não gera. aproveita, né? Então eu gosto de pensar a curto prazo, digamos assim. Mas a minha ideia, tipo, principal é se formar. Sim, a meta. Então, a meta é essa. Depois, assim, talvez se surgir a oportunidade de fazer uma pós, talvez o mercado de trabalho. Então, acho que depende muito das oportunidades que surgirem durante aquele período. Mas eu acho que isso também é uma coisa importante de falar, né? De pensar, ou no caso, não pensar, que é justamente deixar para ver quando as oportunidades surgirem, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, o que eu vou fazer? Será que vai dar para fazer isso? Não vai dar para fazer aquilo? E tu vai gerar muita expectativa que pode te frustrar, né? Então, pensar assim, dependendo das oportunidades que eu tiver naquele momento, eu vou talvez tomar uma decisão baseada nisso. Então, assim, eu não estou descartando nenhuma possibilidade, assim, tipo, não quero pós. Não sei, depende do quando eu me formar, o que eu vou ter por ali, mas a meta principal é se formar. Certo. Então, eu acho que foi isso. A gente quer agradecer do fundo do nosso coração por ter participado do nosso obrigada. podcast. Eu que Foi uma agradeço. honra te receber. E eu espero que vocês gostem. Então, tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo.